Bom, então, desculpa o atraso, problema sem internet, tanto no celular quanto em casa. Então, vamos continuar a falar de derivada e de funções trigonométricas. Então, a última vez a gente viu que a definição de seno, cosseno, tangente, cotangente. Em particular, a gente viu que se devia tem esta relação entre seno, não tem os triângulos similares, não? E seno e cosseno eram aquela razão, não? Entre a hipotenusa, por exemplo, o seno, entre esse catete aqui, oposto ao ângulo T, e a hipotenusa, não? Então, em geral, 1 sobre o seno vai ser o raio dividido y, que seria esta altura aqui, não? É o mesmo a gente poderia ver para o cosseno, não? O cosseno é relacionado a esta parte, esta catete do triângulo, que é aquele adjacente ao ângulo T, dividido a hipotenusa. Então, naturalmente, estão definidas aquelas trocas de coordenada polares, que a gente conhece, ou seja, que é a coordenada cartesiana x, que nesse sentido seria esta daqui, desse ponto daqui, é igual a R seria o raio, vezes o cosseno do ângulo aqui, onde T está medindo o ângulo, que é θ, agora T é a variável do ângulo. E Y seria R seno de T. Agora, peço vocês rever todas estas relações, identidade trigonométricas, não? O cosseno, a diferença dos ângulos alfa menos betas, é igual ao produto do cosseno de alfa vezes cosseno de beta, mais, aqui temos um mais, quando aqui tem um menos, o produto dos senos. Quando tem o cosseno da soma, aqui vai ter um menos. E quando tem o seno da diferença de dois ângulos, agora temos o seno de alfa, cosseno de beta, menos seno de beta, cosseno de alfa, e quando tem um mais, aqui vai ter um mais. Então, peço para vocês rever esta identidade trigonométrica que você vai precisar muito, ok? Então, agora vamos demonstrar, usando essa identidade trigonométrica, vamos mostrar este limite muito importante, que você vai usar muito, que o limite de seno de x, para x que tende a zero, de seno de x dividido x, é igual a 1. O que significa? Significa que, vamos ver aqui, geometricamente, se aqui o círculo é de raio 1, ok? Este o ângulo x, esse arco daqui, se lembra, o arco cresce como, normalmente esse aqui teria o θ, o arco seria rθ, se lembra da construção geométrica? Neste caso, o R é igual a 1, então, o comprimento de arco a gente identifica com o θ, sendo que tem uma unidade de medida diferente, não? Mas, enfim, então, essa seria x, ok? Então, nesse contexto, aqui, o seno, a gente viu que seria este comprimento aqui, não? A gente viu que nesse triângulo retângulo, este é a hipotenusa de comprimento 1, e o seno seria este catete aqui. Então, o que acontece quando x vai para zero? Você vê que esse catete vai diminuir. Então, a gente sabe que quando x vai para zero, também o comprimento deste catete vai diminuindo. A questão é
será que eles se comportam, vão para zero da mesma maneira ou um mais rapidamente que o outro? Aqui, esse limite está exatamente dizendo que o comportamento para x pequeno do seno é muito parecido ao x. Ou seja, para x pequeno, o seno de x se comporta como x, quando x se aproxima a zero. Okay? Isso que significa essa identidade. Agora, vamos mostrar essa identidade. A gente pode mostrar, você tem toda a ferramenta para mostrar essa identidade. Então, geometricamente, o que a gente tem nesse triângulo? Vamos ver. Nesse triângulo, você tem que esse catete aqui temos dois triângulos retângulos, não? Aí você sabe que este catete aqui é menor da hipotenusa, correto? Gente? Correto, correto. Então, esta hipotenusa é a corda abaixo deste segmento de arco. Então, ela mesma é menor de x, concorda? Então, aqui o que temos demonstrado? Então, temos demonstrado que o seno de x é menor que x. Okay? Isso foi fácil mostrar. Não? Então, nesse sentido, agora eu vou dividir tudo para x, a gente mostra que tudo isso é menor que 1. Okay? E esta primeira parte da demonstração. Ok? Ok. Ok. Agora vamos mostrar a outra parte. Agora vamos considerar que sempre eu dado um círculo e posso ver ele como escrito dentro de um polígono, não? Em particular aqui, eu vejo assim, aqui, essa era a mesma figura geométrica que antes, essa daqui, vou considerar esse triângulo aqui, retângulo aqui, onde esse era o mesmo raio que antes, ok? E agora, nessa construção, agora vamos ver isso. Vamos ver que esse segmento de arco, sempre ele mesmo, é menor que a soma desses dois segmentos, concorda? Esse daqui e esse daqui. Repete, por favor, não entendi essa última frase aí, não. O Daniel, este segmento de arco é menor que esta soma de dois segmentos, não é? Ah, certo, obrigado. Não é? Sim? Sim. Esse é menor de isso, mais isso aqui, ok? Mas agora, este pedacinho aqui é menor desse pedacinho aqui, porque aqui, novamente, temos um triângulo retângulo, esta é a hipotenusa. Sim, correto? Correto. Agora, então, o que a gente mostrou? Mostrou que esse daqui é menor que este daqui. Mas o que é este segmento aqui, RQ? O que é esse segmento? Vamos ver, aqui tem um triângulo retângulo, este catete aqui é 1, esse daqui é relacionado como a esse catete aqui? Essa é uma relação trigonométrica, onde esse daqui é relacionado ao comprimento disso vezes a tangente do ângulo. Ok? Então, isso que a gente acabou de começar, esse daqui. Chegamos a esse daqui, eu que disse que esse daqui é igual a esse comprimento aqui, vezes a tangente de um ângulo posto. Sendo que esse segmento, porque a gente está considerando o raio 1, esse é igual a 1. Então, novamente, o que a gente mostrou, resumindo, mostramos que x é menor da tangente de x. Sim? Uhum. Agora, então, aí, resumindo, aí eu vou simplesmente, vamos trocar o lugar de x com o cosseno de x. A gente mostrou que, então, que o cosseno é menor do seno de x dividido x. Agora,
lembra que a gente está sempre interessado no limite para x que vai para zero. Aí, quando a gente vai pegar o limite para x que vai para zero do lado do outro, a gente sabe que no limite para x que vai para zero, espera que tenha Eduardo aqui, que deve entrar. O cosseno, quanto vale o cosseno? Vale 1, não? Quando o argumento do cosseno vai para zero, o cosseno vale 1, não? O cosseno de zero é 1. Sim. Então, a gente sabe, então, que esse limite é maior, igual, sim, que teria também um maior igual, de D1. Então, temos do lado, esse é menor ou igual que 1, perdão. Do outro lado, a gente viu que era menor que 1, não? Porque esse foi o primeiro limite inicial, quando a gente falou que o seno de x era menor que x. Você lembra quando a gente estava fazendo aquele discurso da corda e do arco, não? Isso era isso daqui. Então, do lado, a gente mostrou que este limite é menor que 1, do outro lado é maior que 1. Então, se lembra aquele critério do sanduíche, não? Ele fica preso entre o mesmo, é maior ou menor que 1. Então, ele pode ser somente 1. Aham. Ok? Então, esse detalhe dessa demonstração é no Stewart, ok? Mas essa figura peguei do Stewart, mas esse é o raciocínio, ok? Perguntas? Acho que não. Ok, então, agora esse limite, gente, a gente vai usar muito esse limite. Vamos fazer vários exercícios depois nesse limite notável. Agora, vamos derivar, vamos usar este limite já para derivar o que é a derivada do seno, ok? A gente vai ver que a derivada do seno é igual ao cosseno. Aí, como vai fazer isso? Vai sempre usar a definição de derivada, seno de x mais h menos seno de x dividido h. E agora a gente vai expandir este seno de x mais h usando aquelas fórmulas. Você lembra aquela fórmula que eu pedi para você revisar? Então, o seno de x mais h, o que é igual ao seno de x cosseno de h, mais seno de h vezes cosseno de x. Concorda? Sim. A gente somente foi escrever isso. E agora a gente podemos juntar esse daqui com esse daqui. Olha só, junta esse daqui. Então, podemos escrever esse limite como a soma de dois limites. Ok? Aí, o primeiro limite, onde a gente foi fatorar o seno de x. Veja bem que se aqui fator o seno de x aqui, vai sobrar cosseno de h menos 1, aqui dividido h. E outro limite vai ser esse limite aqui, ok? Que é esse daqui. Então, vamos ver esse limite daqui. Bom, esse limite daqui, quanto vale? A gente acabou de ver. Este cosseno não depende de h, não? Aham. Aí pode sair do limite aqui. A gente colocou aqui fora. E aqui sobra aquele limite notável, não? Esse limite daqui a gente acabou... Que é 1. Ótimo. Então, você já sabe que agora a gente vai querer mostrar que o que sobra, porque a gente quer esse 1, esse é o que a gente queria, a gente vai mostrar que, então, esse daqui vai para 0. Ok? Uhum. Isso que a gente vai mostrar. Ok? Tá. Então, como vamos mostrar isso? Vamos multiplicar e dividir para cosseno de h mais 1. E agora vamos juntar isso daqui. Vai ser cosseno quadrado de h menos 1, que é o seno quadrado de h, não? Aquelas relações, não? Porque sabe que cosseno quadrado de h mais seno quadrado de h igual a 1, não? Igual a 1. Então, esse aqui vira seno quadrado de h.
E por baixo vira isso daqui. E agora, daquele seno quadrado... Professora, Sim. quando você multiplica, por exemplo, cosseno de h mais 1, multiplica por h, ele vira cosseno ao quadrado h menos 1? É isso? Cosseno de h Ah, menos 1 vezes cosseno de h mais 1. É produtinho então, notável lá. Essa aqui. Essa aqui é. não é pelo denominador, é pelo numerador. Você vai multiplicar tanto em cima quanto embaixo. Multiplicamos para a mesma coisa acima por baixo. Exato. Ok? É sempre a mesma coisa. A gente multiplica por cima por baixo para a mesma coisa para poder simplificar. Então, aqui, esse seno quadrado, eu peguei um seno, dividi. Um seno, vou botar acima do H, e outro seno vai ficar assim. E agora, tem aqueles dois limites, não? A gente já sabe que esse limite existe, não? Esse daqui a gente vai ver que é o limite que existe. Então, eu vou poder usar que o limite do produto é igual ao produto limite, porque você pode mostrar que os dois existem. Ok? Uhum. Então, um vai ser esse é o limite. Esse outro quanto vai ser? Esse zero. Vai ser zero, porque por baixo vai ser 1 mais 1, não? Porque o cosseno, quando H vai para zero, vai ser 1. Isso vai ser 1, mais 1 vai ser 2. E por cima vai ser zero, concorda? Ok? Uhum. Então, exatamente isso. Que vai ser 1 vezes 0. E vai ser 0, que ótimo, porque a gente o que precisava mostrar que exatamente esse limite era 0, esse é 1, então vai sobrar aquele cosseno, porque a gente fecha a demonstração assim. Bom, então, queria fazer um comentário que mais para frente você vai ver que, de fato, o que acontece? A gente acabou de mostrar que este limite é 0. Porque a gente falou que quando H é pequeno, o seno de H se comporta como H, não? Aqui a gente vai ver que quando H é pequeno, o cosseno de H se comporta como 1 menos H quadrado dividido 2. Então, se aqui vou substituir 1 menos H quadrado sobre 2, mais outros termos que são de H, cubo, etc., e vou substituir 1, e agora vou dividir para H, este 1 é 1, cancela, mas aqui acima vai permanecer um polinômio de origem superior que H. Então, mesmo que eu cancelar um H, vai permanecer um H lá, e quando o H vai para zero, isso, tudo que está acima vai para zero. Então, isso vai significar que o que está no numerador vai para zero mais rapidamente que H. Mas isso vocês vão ver mais para frente, quando vão fazer polinômio de Taylor, vai ser em cálculo 4. Mas mesmo que você ache que vão precisar em análise numérica antes. Mas, enfim, história... A gente não chega, pelo menos não curricularmente, né, assim, obrigatoriamente no cálculo 4, mais não. Não chega. Mas, enfim, mas acho que você vai ver isso em outro curso parecido, que não se chama Cálculo 4, mas porque realmente a expansão de Taylor para você é muito importante. Bom, enfim, agora vamos usar o que a gente aprendeu para diferenciar esta função x² vezes seno de x. Então, qual é a primeira regra que eu vou usar para diferenciar isso? Você lembra como esta função é o que é? O produto, né? O produto. Então, lembra que é como se fosse φ vezes f2 de x. Ok? Então, como vai ser esta derivada? Primeiramente, vamos escrever. Vai ser o quê? Derivada. Regra do produto vai ser? É o prime da primeira vezes da segunda, mais prime da segunda vezes... Exatamente. Vamos primeiramente escrever, depois você vai fazer rápido, mas melhor no início escrever, porque é muito fácil se confundir com a regra da composição. Professora, na prova tem que usar a notação de Leibniz ou pode usar qualquer notação?
Pode usar tipo só o apóstrofo em cima, sei lá. Pode. Deve ser consistente, claro, que fazer bem apóstrofo, porque deve enxergar o apóstrofo. Então, essa é mais segura, mas pode fazer apóstrofo. Então, aqui. Então, quanto vale a derivada do x quadrado? 2x. 2x vezes seno de x. E aqui mais x quadrado. E aqui a derivada do seno, a gente viu, acabamos de ver, é cosseno. Não, é zero. É cosseno, gente, acabamos de ver. Tá, sim. Derivada do seno. Agora, tem uma coisa fácil para lembrar. Lembra daquele círculo, o círculo trigonométrico? Somente uma regra assim. Ok, círculo trigonométrico aqui. Ok? Então, quando o ângulo cresce, o cosseno cresce ou decresce? Quando o ângulo cresce, o seno... Não, o cosseno. O cosseno diminui. Diminui. Então, a derivada vai medir uma taxa de crescimento ou decrescimento. Então, a gente vai ver que a derivada do cosseno vai ser negativa, porque ele diminui. O seno, ele começa pequenininho, ele vai aumentando, não? Então, a derivada do seno é positiva, é o cosseno. Então, a gente vai ver que esse daqui é cosseno no primeiro quadrante, não? No primeiro quadrante. E a gente vai ver que a derivada do cosseno vai ser menos seno, porque ela está diminuindo. Os dois são funções positivas no primeiro quadrante, mas aumentar do ângulo, o cosseno diminui. Então, a sua derivada deve ser negativa. Tá bom? Ok. Bom, então, isso a gente fez. Ótimo. Então, isso que eu falei. Então, isso, a demonstração disso é parecida ao que a gente fez para o seno. Então, vocês podem ver todos os detalhes no livro. E agora que vocês sabem, dado isso, e dado a derivada do seno, a gente pode começar a calcular a derivada da tangente. E vamos mostrar que a derivada da tangente é 1 sobre cosseno quadrado de θ. Então, vamos lá. Então, a tangente é seno dividido cosseno. O que eu vou colocar aqui acima? Você vai colocar a de baixo, vezes a derivada da de cima. Vai ser aquela regra do quociente, não? Então, isso. Vai ser a função aqui por cima, que é a derivada do seno de θ, vou fazer assim, não? Vezes cosseno de θ menos seno de θ vezes cosseno de θ dividido cosseno de θ quadrado, concorda? Agora, quanto vale a derivada do cosseno? A gente viu, essa era cosseno, essa era menos seno. Ok? Então aqui, esse daqui dava cosseno, então aqui viria cosseno quadrado. Esse daqui dava menos seno, então tem menos seno, tudo isso dava... Mais seno... Vai cortar, né? Não, pera. Espera. Vai ficar um sobre cosseno ao quadrado? Exatamente. Porque esse daqui vai ser cosseno quadrado de θ mais seno quadrado de θ dividido cosseno quadrado de θ. Então, esse daqui vale 1. Okay? Ou cosseno quadrado de θ mais tangente ao quadrado de θ. Exatamente. Ou 1 mais tangente quadrado de θ. Isso são 1 mais, desculpa. Sim, exatamente. Espero que eu tinha escrito. Professora, pode dar uma voltada
no slide anterior, rapidinho, só para dar... Não, os próximos, o próximo. Esse é isso. Esse é só para dar uma olhada. Mas vocês isso vai estar no Classroom, Daniel. Então, tudo certo, isso ok, obrigado. vai estar no Classroom. Obrigado, professora. Bom, então aqui a mesma coisa vai ser para a cotangente. Se você fazer a mesma coisa, a derivada da cotangente, somente que vai ser menos 1 sobre o seno quadrado. Vai ter um sinal menos aqui de diferente, vai ter o seno. E como, não sei quem comentou, isso se pode fatorar diferentemente, aí você pode dividir o cosseno 1 e isso o tangente, não? Então, você pode também escrever desse jeito. Então, a derivada tangente você pode ver como 1 mais tangente. E a derivada da cotangente você pode também ver, essa daqui vai ser 1, essa daqui vai ser outra cotangente. Então, também isso você pode ver como menos 1 menos cotangente quadrado. Então, tem duas opções para escrever a mesma derivada, e às vezes, dependendo do exercício, é bom melhor usar uma, usar a outra, ok? Bom. Professora, pergunta um pouco fora do tópico. Na Itália, vocês escrevem tan ou TG para tangente? Ai, gente, eu saí da Itália faz muito tempo. Okay. Tá certo. Mas não é da Itália, essas são notações, são notações internacionais. Então, mas veja bem, aqui, se você fazer também a derivada do secante, lembra que a secante é 1 sobre... 1 sobre cosseno. 1 sobre a cosseno. Ela também se pode escrever como a secante vezes tangente. E a derivada da cossecante, que serve 1 sobre seno, você pode escrever como menos ela mesma vezes a cotangente. Então, todas essas vocês devem saber muito bem, porque vai simplificar a sua vida fazendo os exercícios. Então, vamos lá. Então, vamos começar a escrever o primeiro exercício. Se a gente vai derivar a derivada do o cossecante de x dividido 1 mais cotangente de x, aqui temos esse sempre f1 de x dividido f2 de x, não? Então, vai aplicar aquela regra da quociente. Então, é sempre bom escrever assim. Aí, ok. Então, vai escrever a primeira, a cossecante, não? A derivada da cossecante de x. A derivada da cossecante vezes 1 mais cotangente de x. E então falta espaço. E depois vai ser menos a cossecante vezes cossec, a gente... Não, espera, bom, enfim. Bora fazer aqui. Aqui tem todas as derivadas, não? A derivada do cossecante é menos cossecante cotangente. A derivada de 1 mais tangente, a gente viu que era menos 1 sobre secante quadrado, mas é melhor escrever menos cossecante, menos cossecante. Quando juntar tudo, acho que fiz aqui, olha, aqui. Aí a primeira parte aqui fica um pouco grande no começo, porque fica menos cossecante, cotangente, vezes isso, menos secante, etc. Mas depois, abaixo a gente tem isso, mas este numerador, quando você juntar, porque pode juntar, pode ver que no começo pode juntar cossecante, etc. Você vai ver que vai se reduzir a algo mais simples, ok? Então, esse tipo de exercício é bom porque vai ter sempre exercício deste tipo, onde vai testar a sua, como se diz, habilidade com fórmulas trigonométricas, ok?
Ok, bom, vamos fazer outro exercício. Bom, agora, derivação de funções hiperbólicas. De fato, essa é mais simples que a anterior. Por quê? O cosseno hiperbólico é exponencial de x mais exponencial de menos x dividido para 2. E seno hiperbólico é exponencial de x menos exponencial de menos x dividido por 2. Agora, quando eu vou fazer a derivada do cosseno hiperbólico, agora h, isso significa hiperbólico agora, não é variável, ok? Sim. Agora, lembra que a derivada da soma, igual a soma das derivadas, e quando a gente vai fazer a derivada do exponencial, lembra que derivada exponencial é exponencial, mas agora a derivada de exponencial a menos x vai pegar o menos aqui, ok? Por quê? Se lembra por quê? Vamos somente lembrar isso, que a derivada de exponencial de menos x de x, e agora eu vou chamar isto de U, seria como a regra da composição, não? Onde tem a minha f de U, que é exponencial de U, e a U igual a G de x, que é igual a menos x, ok? Então, aqui a gente tem que a f' de U é ela mesma, e a g' de x é igual a menos 1, ok? Então, aqui seria sempre o exponencial, ele mesmo, vezes a derivada, que seria menos 1, ok? Ok. Ok, então, por isso aqui quando a derivada desse daqui pegou esse menos, sinal menos, mas agora isso daqui é nada mais que o seno hiperbólico. Então, é muito fácil mostrar que a derivada do cosseno hiperbólico é o seno hiperbólico. Sim? E vice-versa ou não? Sim, é vice-versa. Aí aqui, de fato, pode mostrar, é bem fácil, porque agora, quando vai fazer a derivada do seno hiperbólico, vai pegar um sinal menos, mas com esse sinal menos vai dar mais. Então, vai dar a mesma coisa. É um pouco diferente do seno cosseno, porque no seno cosseno, na derivada do cosseno tinha menos, mas na derivada do cosseno hiperbólico tem mais, ok? E a derivada do seno, digamos, é o mesmo sinal que é cosseno, ok? São parecidos, mas tem essa diferença de sinal. Bom, agora são também diferentes um pouco as relações, essas relações aqui. A gente viu que cosseno quadrado mais seno quadrado igual a 1. E agora, quando eu vou fazer o quadrado do cosseno hiperbólico e o seno hiperbólico, vai ser a diferença que vai dar 1, e não a soma, ok? E isso é Tinha fácil. alguma coisa que dava E de x, não era? Era que alguma relação entre cosseno hiperbólico e seno hiperbólico? Sim, não, mas a gente está olhando somente essa relação de seno, de soma e diferença, ok? Nós estamos olhando. Tá certo. Mas então, esse aqui tem mais e aqui tem menos. E pode facilmente verificar aqui, porque os quadrados se cancelam e quando vai ver o duplo produto também vai ficar 1, ok? Então, tem essa diferença de sinal também aqui, entre hiperbólico, seno normal e seno hiperbólico, cosseno hiperbólico. Bom, gente, tudo bem? Quer fazer? Tranquilo. Tudo bem? Todo mundo? Sim? Os outros estão vivos? Sim? Estamos. Então, vamos fazer um pouco de exercício. Vamos fazer um exercício usando esse limite notável. Ok? Então, um minuto, deixa eu pegar papel. Vai lá, porque esse é um exercício que eu peguei do livro do Valdecir, capítulo 12. São simples, mas são padrão também para provas. Professora, Então, tem uma forma de fazer a letra A, que é muito comum para ter dado em exercício de cálculo, assim, sem a regra do produto ainda. Que é... Sim, vai
É tipo Não. quando você chama y, 3x de y, né? Aí você vai conseguir... Você como percebe que vai... isso é... Sim, como vai fazer? Deve botar nesta forma daqui. Como eu vou fazer isso botando nesta forma daqui? Uhum. Tem 18 pessoas. Olá? Então, veja bem. Se aqui eu devo ter o que está na barriga do seno, devo aqui quase que a mesma coisa. O que está faltando? Gente? Olá? Deu uma travada. Olá? Então, veja bem, no seno, o que está dentro da barriga do seno? 3x. Aqui embaixo, quase que é o que está dentro da barriga. O que está faltando? 3, né? 3. Faltam... Então, se a gente multiplica e divide por 3, agora eu posso até chamar esse daqui, se fazer a coisa mais formalmente, dz. Aí eu vejo que quando x vai para 0, a minha variável z também vai para 0, não? Então, isso 3 fica por fora, porque é uma constante. Então, esse daqui vira 3, limite de seno de z dividido z para z, que vai para 0. Esse daqui é 1, não? Uhum. Então, esse é 3. Então, isso, a gente fez essa troca de variável somente para mostrar que deve ser a mesma variável, a mesma quantidade aqui dentro do seno e abaixo do seno, e deve ser a mesma quantidade que está indo para 0. Ok? Ok? Uhum. Bom, então, esse daqui a gente falou que é 3 vezes 1 igual a 3. Ok? Aqui tem detalhe. Então, agora vocês tenta pensar 2 minutinhos como fazer uma coisa parecida aqui, parecida. Como desfrutar. Aqui nem deve fazer muito. Como vai usar este limite? Isso aí é o Ia limite. fatorar ali, né? Ia ficar seno de x vezes seno de x. Aí, então, ia ficar aqui o limite disso aí é seno de x, né? Seno de x dividido x vezes seno de x. E agora, realmente, você sabe que pode fazer o produto, porque cada um desses limites existe, não? Uhum. Aí você vai... O da esquerda vai ser 1, da direita vai ser 0, né? Exatamente. Esse daqui vai escrever como... Pode fazer isso, porque cada um existe. Então, vai ser 0. Então, vai ser exatamente... Vai ser 1 vezes 0, vai ser 0. Okay? Ótimo. Show. Então, vamos fazer esse outro. Agora, esse é um pouco mais... O que vamos fazer aqui? A gente viu coisa parecida. Você lembra qual era a técnica quando tem uma? Oficialmente, o que acontecia? Oficialmente, você tem que, quando isso vai a 0, isso vai a 1, 1 menos 1, 0, isso parece 0 sobre 0, não? Aí você multiplica por 1 mais com a seno de x em cima. Exatamente, exatamente. A gente faz aquele truque de multiplicar 1 mais cosseno de x dividido 1 mais cosseno de x. E agora aqui acima você vai ter... seria 1 menos cosseno ao quadrado de x, não? E aqui embaixo seria o que? Blá, 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 seno de x vezes 1 mais cosseno de x, sendo que acima, aquele posso escrever como? Pera. Aí, em cima você... Quadrado de x. Seno quadrado de x. Ah, sim. Aí isso é muito bom, porque agora eu posso escrever isso daqui como o seno, perdão, limite. Limite. Aí, um do seno pego aqui, é dividido outro seno aqui. E aqui fica esse outro seno daqui,
dividido 1 mais cosseno de x. E, novamente, eu posso usar o produto do limite, não? Novamente, porque, bom, esse daqui vai simplificar, Vai ser 1. até nem preciso, vai ser 1. Esse daqui, agora, quanto vai ser? Vai ser 0, né? Porque... Vai ser 0, exatamente, porque esse daqui vai para 2, esse acima vai para 0, não? Ótimo. Então vai dar 0 no final também. Vai dar 0, vai dar 0, exatamente. Que escrevi tudo aqui. Bom, agora vamos fazer esse outro. Vamos lá. Gente, deixa você pensar um pouco isso daqui. É um pouquinho, deve pensar um pouquinho mais, não muito. O que devemos fazer aqui, então? Primeiramente... tem que igualar, botar o 2x de alguma forma, né? Não, primeiramente, primeiro passo. Vamos fatorar aquele x. Não tem um x lá embaixo, vamos fatorar. Vai ficar x vezes 1 mais cosseno de x. Vai ser seno de 2x. A gente... dividido x vezes 1 mais cosseno de x. Ótimo. E agora, isso parece como aquele outro. O que? Veja o que está na barriga aqui, o que está faltando por baixo. Você vai multiplicar por 2 em cima e embaixo para você transformar em 1 ali, né? Exatamente. Agora, esse daqui é aquele limite notável, não? Aí você consegue... Isso aí virar 1. Exatamente. É sempre aquela coisa, não? Que pode... Então, deixa que eu escrevo 2, 2. Esse daqui seria como a variável, não? Pode chamar formalmente, não precisa fazer toda esta passagem, mas estou somente dizendo, isso seria como z vai para 0 quando o x vai para 0. Formalmente, isso é isso, não? Mas não precisa, porque assim, claramente... Então, isso são os dois limites, não? Que é o limite, esse limite daqui, vou deixar assim como está escrito, 2x. Mas, bom, de fato, seria bom... Espera, vou escrever z, já que fizemos aqui. Z vai para 0. Vezes limite de 2 dividido 1 mais cosseno de x. Para x que vai para 0. Então, quanto vale esse limite? A gente viu, esse limite vale... Isso aí vai ser 1. 1. Esse daqui quanto vale? 1 também. Vai ficar 2 sobre... Exatamente, porque isso vai ser 2, 1. né? Exatamente, então tudo isso é 1. Show. Ok? Bom, agora esse daqui, como se fala, piece of cake. Ok? O que vai fazer? O que vai fazer aqui? Gente, é somente 3 etapinhas. Não é multiplicar embaixo por seno de 4, alguma parada assim? Não. Mais simples, mais simples. Eu espero que você tenha que chamar 3 de x de uma nova variável, né? Não, olha só. Vamos fazer simples, de pensar simples, gente. Espera um segundo aqui. Vai lá. Então, vamos lá. Vou começar a distribuir os senos. Então, vamos lá. Então, vou escrever seno de 12x. E aqui vou escrever seno de 3x, perdão, 3x. Depois, eu vou colocar assim. Concorda? Multipliquei e dividi para x, não? E agora ainda está faltando 12. Aí, multiplico por 12 aqui, multiplico por 12 aqui. Está faltando um 3. Multiplico por 3 aqui, multiplico por 3 aqui. Olha só como fácil agora. E agora você tem que esse limite vale quanto?
vale 1. 1. Imaginei que era. Aí deve valer 1. Isso também vai valer 1, porque seria 1 dividido aquilo. Isso também vai valer 1. Então, a gente vai ter... Vai dar 4. Exatamente. Porque seno de 12x dividido por 12x dá 1. 3x dividido por seno de 3x também dá 1. 12 dividido por 3, 4. Exatamente. Então, isso aqui vai ser igual a 4. Ok? Pode. Ok? Bom, então aqui... Estou do detalhe. Aí comentei que é a mesma coisa, vai ser 1, não? Porque você lembra 1 sobre, e aí a razão é o limite, a razão dos limites, então isso é igual a 1. Bom, agora, como eu vou fazer esse daqui? Tá, vai pensar 2 minutinhos aqui. Deixa eu ver. É mais simples que você imagina. Pensa que é muito simples. Tá. Tenta... uma explicação em cima e embaixo? Não é só era isso que eu ia, tipo, por exemplo, pegar o x mais seno de x multiplicar por em cima ou por embaixo. Mas é mais fácil se você vai fatorar. O que vai fatorar? X mais seno de x. Não. Fatora x, não? Se eu vou fatorar x por cima, o que vai sobrar? 1 menos seno de x sobre x. Se eu vou fatorar x por baixo, vai ser x vezes 1 mais seno de x sobre x, não é? E agora eu posso simplificar o x, não? Sim. E agora eu posso fazer que o limite da razão, a razão do limite, da soma. Então, quanto vai dar esse limite? Vai ser 1 menos 1 sobre 1 mais 1, então vai dar 0. Exatamente. Eu imaginei que ia dar 0, porque, tipo assim... Faz sentido. Entendeu? Mas você deve começar a escrever coisa, não para ver, para enxergar. Não, estou escrevendo aqui também. Não, sim, não, mas digo, na prova, não é que você vai sonhar a solução. Fazendo, escrevendo, vai enxergando, entendeu? Só uma pergunta, tipo, desculpa a pergunta, eu sei que ela é meio idiota e tal, mas já fazendo uma pergunta idiota, por que o seno de um número dividido por esse mesmo número sempre dá 1? A gente acabou de mostrar, Daniel. É aquela prova. Mas não é o mesmo número, é o limite quando esse número vai para 0. Exatamente, o limite que vai dar 0. Não é a razão, ele é a mesma, é o limite. Não, por exemplo, digamos assim, seno de 4 dividido por 4. Por que isso... Isso não é 1. Isso não é 1, exatamente. É no limite, esse é o limite que é 1. Espera, esse que é 1. Quando isso vai a 0, porque o seno mesmo, ele tem uma expressão tipo x menos x cubo dividido 3 fatoriais mais x5, 5 fatorial. Ele mesmo, em função, menos 67, ele em função de x, tem uma expansão, que você vai ver, não sei qual curso, como se chama agora mais, não é cálculo 4, mas assim, então, ele mesmo vai ter uma expansão infinita em função de x. Mas quando o x é pequeno, esse x é maior de x cubo, x quinto, etc. Ela vai dominar. Ou seja, caso x tenda a 0, aí só nesse caso em que x tende a 0 que essa conta dá 1, certo? Olha só, se eu vou fazer assim, x5, etc., divido tudo para x, pode ver que esse primeiro termo vira 1, mas quando eu divido x cubo para x,
x ao quadrado. Quando x vai para zero, aquele resto vai para zero. Entendeu? Então, é somente no limite, que, quando x vai para zero, que aquela razão dá 1. Certo, ok. Ou seja, se x tende a zero, então o seno de x sobre x dá 1. Basicamente, só se x tender a zero. Sim, quando x é muito pequeno, infinitesimal, o comportamento do seno de x é parecido ao x. Mas somente quando é muito, muito pequeno. Próximo do zero, ok? Ok, então, vamos lá. Agora, esse daqui. Bom, esse agora é moleza, não é? Como vai fazer isso, gente? Você vai multiplicar por 2 em cima e embaixo. Então, vamos lá. Espero que as coisas aqui. Ops. Acho que fica melhor você já transformar aquele seno de x por x ali em 1, né? Professora, dado que a gente já fez uma questão desse tipo, não dá para só dizer, não, 2 sobre 3? Sim, mas vocês na prova não podem escrever isso, devem justificar. Então, vai ser seno de x sobre x, aí já está bonitinho. Aqui vai ser seno de 2x, aqui vai ser seno de 3x, aí vai começar a multiplicar por cima e por baixo aqui, não? E depois vai faltar o 2 aqui, que então vou multiplicar aqui, e vai faltar o 3 aqui, que então vou multiplicar aqui. Então, vocês devem justificar isso na prova. Okay? Não pode falar direito, entende? Okay? Então, bom, mas qual seria... Pera, pode voltar aí rapidinho? Qual seria a justificativa certa para que isso desse, por exemplo, 2/3? Porque assim, porque você está usando o limite notável aqui, está usando o limite notável aqui, está usando o limite notável aqui. Não, mas assim, por exemplo, porque sim, eu não me convenci muito particularmente, porque, tipo assim, eu entendo que seno de x sobre x dá 1, seno de 2x sobre 2x vai dar 1, e 3x sobre seno de 3x vai dar 1. Mas, tipo, 2/3 vai ser assim porque esses números aí é o que sobra? Não, porque aqui eu multipliquei e dividi para 2. E esse aqui multipliquei e dividi para 3. Certo. E eu posso multiplicar e dividir para a mesma coisa. Aí não estou alterando no limite. Entende? Certo, bom, aqui, então, fiz tudo assim. Bom, aqui, somente para... Quando você aqui, por exemplo, faz isso daqui, tangente, limite da tangente de x que vai para zero e seno de 2x. Aí, esse exercício aqui, novamente, deve saber o que é a tangente e a fórmula do seno. Agora, tem outra fórmula do seno. O que vai ser o seno de 2x? Fórmula trigonométrica. A gente não revisou, mas isso vai ser 2 vezes cosseno de x, seno de x. Ok? Aí você vai ver que quando vai substituir isso aqui, vai ser 2 vezes cosseno de x vezes seno de x. Este seno vai simplificar com esse seno, não é? Sim. Então, vai sobrar 2 vezes cosseno, 2 cosseno quadrado, e aquele cosseno quadrado vai dar... Espera. Cosseno, quando x vai para zero, vai como? Sim. Cosseno quando x vai para zero é 1. Então, exatamente. Então, deve ser 2, né? Exatamente. Então, uma maneira... Veja bem como eu tenho várias maneiras de fazer esse exercício. Então, esse daqui vai dar 1/2, porque a gente fez essa simplificação aqui, não? Mas agora pode fazer o mesmo exercício sem usar esta fórmula do seno. Pode fazer esse mesmo exercício dessa maneira. Pega o cosseno, o seno, os senos 2, espera que esqueci o cosseno. Aqui, esqueci. Sim, o cosseno. E fazendo assim, você
pode fazer o mesmo exercício sem usar a fórmula do seno de 2x. Ok? Ok. Okay? Ou se você quiser, nem precisava esse daqui no meio. Precisava somente o meio. Aqui, aqui. Ok? Então, o mesmo exercício vocês podem fazer de duas maneiras diferentes. Ou usando a fórmula, ou usando esse truque de multiplicar, dividir para x, é o limite notável, ok? Bom, acho que aqui fizemos quase todo o exercício desse livro. Esse aqui já fizemos. Bom, esse é o mesmo. Ok. Sim, aqui eu derivei esta fórmula aqui. Bom, pode continuar a fazer outro exercício. Pode ver lá, temos mesma coisa, tem vários exercícios trigonométricos aqui, como, por exemplo, o JK, isso seria bom vocês todos fazer em casa. Então, esse daqui, por exemplo, o seno quadrado menos 6 cubos x quadrado, você novamente separa na soma de 2, não? E agora esse daqui, esse daqui é 2 vezes o quadrado do limite notável, não? Porque seria seno de x dividido x ao quadrado, não é? Então, dá 1. Esse dá 1, exatamente, esse dá 1. Esse daqui vai ser 0. Então, isso aqui vai ser 2, ok? Ok? Bom, sim, tinha esse último aqui, o Mzinho. Esse Mzinho aqui. Não, espera, esse daqui, não, fiz outro. Aqui fiz outro. Deixa eu lembrar. Um momento. Não sei por que eu fiz com X. Professora, por que depois ali, por que ali tem π ao quadrado de... por causa que isso aí é o m. Não, aí tá mexendo com π. Não, espera, porque eu escrevi x no lugar de π sobre 2, para lembrar. Bom, esse daqui, claramente, quando vai... sim, acho que tem um erro mesmo. Acho que aqui não tem esse daqui, não tem. É o mesmo x, é um erro de digitação. Ok. Bom, então esse daqui não tem, é um erro de digitação. Aqui não tem isso aqui. Bom, então esse daqui claramente vai para 0, porque o cosseno para π sobre 2 vai para 0, e embaixo o seno vai para 1 menos 1 vai dar 0, não? Então, a mesma coisa que aquele 0 sobre 0, a gente vai sempre tentar de simplificar o cosseno aqui acima para ter um cosseno aqui embaixo. Então, vai multiplicar para seno de mais 1, porque isso depois vai virar cosseno quadrado, não é? Sim. E eu não sei por que voltei a escrever isso, que não é isso. Perdão. Lá. Ok. E agora você pode ver que esse cosseno aqui acima, embaixo, cosseno desse daqui. Agora simplifica o cosseno. E agora... Cosseno de x mais 1 sobre menos cosseno de x, né? Exatamente. Agora, acima não tem mais problema, não? Porque agora o seno vai para 1, então esse daqui vai ser 1 mais 1, e por baixo vai ficar um cosseno, não é? Isso. Então, esse daqui vai virar limite de x que vai para π sobre 2 menos de
seno de x mais 1. Mas espera, o cosseno não é zero? Então, Hã? o cosseno de x que vai para π sobre 2 não é zero? Vai para zero, tem aquele seno, vai dar zero, sim, mas então vai ser menos infinito, não? Espera aí, eu não estou entendendo. Vai 1 ficar sobre 1 sobre zero. zero. 1 sobre zero vai infinito, mas vai mais ou menos infinito. Eu pensei que 1 sobre zero fosse indefinição. É aquele limite que vai tender para infinito, não? Indefinição, 0 sobre zero, infinito sobre infinito, mas 1 sobre zero vai para infinito. Ele vai para menos infinito nesse caso. Vai para menos infinito, porque o seno, no primeiro quadrante, o seno positivo, não? Então, esse vai para 2. Aqui embaixo, ele vai para zero, mas esse daqui do lado positivo, mas tem este menos aqui na frente, ok? Aí vai para menos infinito. Sim? Uhum. Ok? Bom, então, esperar que me escrever aqui, então vamos escrever, porque achou que tinha escrito. Então, isso é igual a menos infinito. Ok? Bom, esse era o primeiro J. O J também pode fazer várias maneiras, por exemplo, usar aquela identidade trigonométrica. Veja bem, cosseno do x aqui. Você pega aquela identidade cosseno de alfa mais alfa e pega a segunda cosseno de alfa menos alfa. No lugar de beta, vai colocar alfa, alfa. Aí, quando usar aquelas duas identidades trigonométricas, cosseno de alfa menos alfa é 1, não? Porque cosseno de 0 é 1. Então, esse daqui é 1, vai somar as duas, e vai ser 1 mais cosseno de 2 alfa, igual o quê? Isso simplifica, vai ser 2 cosseno quadrado e alfa. Então, você quer saber, ter uma fórmula para cosseno de 2 alfa. Então, vai ser que cosseno de 2 alfa é igual ao 2 cosseno de alfa quadrado menos 1. Ok? Mas, se eu quero expressar tudo em função do seno, eu posso também reescrever o cosseno quadrado como 1 menos seno quadrado. Então, tem mais que uma opção para escrever aquela cosseno de 2 alfa. Então, aqui vai ser útil para simplificar esse exercício daqui, não? Aquele exercício era J, esse daqui. Aí você tem 1 menos cosseno de x mais cosseno de 2x. Aí usa aquela fórmula do seno quadrado. Ok? Aí aqui vai ter este 1. Não, espera. Tem 2. Esse daqui se junta com esse daqui. E tem este 2. Esse vai virar esse. Sim. Então, esse é o primeiro limite. E aqui, esse limite daqui, eu vou fazer aquele truque de 1 mais cosseno de x, multiplicar e dividir para 1 mais cosseno de x, não? Esse é o primeiro limite. O segundo limite, que seria esse outro, perdão, esse daqui é esse limite aqui, não? Mas a gente já sabe que a gente já viu esse limite. Quanto vai dar esse limite? Vai ser... Você lembra? Vai ser seno de x. Vai ser 0. Vai ser 0, porque um seno divide para x vai dar 1, mas vai sobrar um seno, o limite do seno vai para 0. Então, essa segunda parte daqui vai dar 0. Ótimo. Essa primeira parte que a gente está fazendo mais detalhe, isso com isso vai dar 1 menos cosseno quadrado de x, que seria seno quadrado, não é? Então, seria como se aqui tivesse seno de x vezes seno de x. Aí tem um produto notável, e tem esse outro seno de x, que vai dar? 0 também. 0 também. Ok? Bom, agora, um exercício mais interessante é esse daqui, esse típico exercício da prova, gente.
deixa você... vamos fazer... eu vou fazer vou dar para vocês 5 minutos para pensar como escrever esse exercício. Você tem um texto e deve traduzir este texto em uma expressão e usar essa regra para calcular este limite, ok? Para resolver esse exercício, ok? Vou dar 5 minutos para vocês fazerem, tá bom? Depois a gente faz junto, ok? Uhum. Eu já fiz muito, coloquei o desenho, coloquei várias coisas, então já tem sugestões. Daqui a 5 minutos.
Olá? Então, vamos lá. Então, vamos ver por que, primeiramente. Então, se aqui esse é um ângulo θ, não? Esse daqui. Aí vocês devem escolher o que vão chamar de R, não? Eu vou colocar isso aqui, Rzinho, não? Então, este pedacinho aqui vai ser a hipotenusa, não? Vezes o seno de θ sobre 2, não? Porque é metade do ângulo, ok? Por outro lado, esse daqui vai ser o cosseno do mesmo ângulo. Então, a área e esses dois triângulos são os mesmos. Então, a área deste triângulo maior que 2 vezes vai ser isso vezes isso. Concorda? Concordo. Ok? Então, aqui, essa área vai ser, então vamos escrever aqui, vai ser L quadrado seno de θ sobre 2 vezes cosseno θ sobre 2. Veja bem que a gente viu aquela fórmula do seno, não? Quanto vale esse daqui? Isso vale o meio seno de θ, não é? Ok? Bom, por outro lado, essa área daqui, desse semicírculo, não? Vai ser, se fosse o disco, seria π r quadrado, não? Onde R seria esse raio aqui. Mas é metade porque é metade. Mas isso R a gente já viu, não? Isso R é esse daqui, não? Seno de meio θ. Então, esse daqui é π, vai ser R seno de θ sobre 2 quadrado, não é? Então, se a gente agora fazer a razão das duas, vai ter, aqui vai ser π sobre 2, R quadrado, seno quadrado de θ sobre 2 por cima, e por baixo aquele R quadrado, seno de θ sobre 2, cosseno de θ sobre 2, não? Então, veja bem que aqui o R quadrado cancela, não? E aqui tem um seno que cancela, vai ficar com o seno de θ sobre 2 dividido com o cosseno de θ sobre 2, não é? Então, qual é o comportamento? Então, quando θ vai para 0, o cosseno vai para... Vai para... Peraí. O cosseno vai para 1. Para 1 e o seno vai para... Para 0. Exato. Então, quanto vai ser esse limite? Dá 0. Vai dar 0. Ok? Então, os dois, quando o θ vai para 0, as duas áreas vão para 0 do mesmo jeito. Ok? Ok? Sim, gente? Tudo bem? Acho que aqui tem um erro. Bom. Encontre a derivada da função cotangente. Ai, gente, coração. Cotangente quadrado do seno. Ok? Bom, então, essa é a regra. Aqui tem a composição de 3 funções. Veja bem. Porque tem o quadrado, tem a função cotangente, e o que está dentro da barriga da função cotangente. Professora, a Eduarda está pedindo para a senhora repetir a última parte da questão anterior. Ela está sem microfone, ela não está conseguindo falar. Ah, sim. Então, qual é a questão? A partir de onde, Eduarda? Último limite.
Então, Eduarda, esse daqui cancela, não é? Isso. Um seno cancela com o outro. Aí, o que vai sobrar? Vai sobrar, tem π sobre 2, vai sobrar seno de θ sobre 2 dividido cosseno sobre outro 2. É isso que a gente fez. Aí, quando o θ vai para 0, o cosseno vai para 1, e o seno vai para 0. Então, aqui ele é 0. Professora, tá me escutando? Sim. Você falou que a área vai ao mesmo tempo para... As duas áreas vão para 0, não concordo, Sim. mas a área do círculo vai bem mais rápido do que a área do Não, triângulo. não. Por isso, a gente mostrou que não é verdade. Não, mas se fosse ao mesmo tempo, seria igual a 1, não? Ah, perdão. Sim, desculpa, sim, tem razão. Tem razão, absolutamente. A área do círculo vai mais rápido que a outra, perdão. Sim, Eu espero que é porque, como o círculo sim. está somente dependente do seno, e a área do triângulo ainda tem a dependência do cosseno, a área do círculo ainda seja tipo. Ela tem uma dimensão a menos, né, quando você multiplica. Ela tem uma dimensão a mais quando você multiplica, que ambas vão para 0. Quando o do triângulo, só uma Não, mas dimensão vai para tem 0. razão, desculpa. O círculo vai mais rápido, porque a gente mostrou que vai para 0. Exatamente. Mas desculpa, gente, que eu vou sair em 5 minutos. Então, eu queria ver outro exercício antes para deixar você. Porque esses são o produto agora de a composição de 3 funções. Então, quando eu tenho a composição de 3 funções, é a mesma regra, somente que você deve iterar a regra. Então, deve fazer tem a função quadrado, tem o quadrado do quê? Do cotangente, e tem o que está dentro da barriga do cotangente cosseno. Aí é aquela regra da composição iterada 3 vezes, tá bom? Então, quando vai fazer a derivada do quadrado, vai dar 2 vezes o quadrado. Depois vai ser a derivada do cotangente, que vai ser menos o cossecante ao quadrado, porque vai ser menos 1 sobre seno ao quadrado. E, por último, vai fazer a derivada do que está dentro da barriga do cotangente cosseno, que vai ser o cosseno. Está claro, gente? Não muito. Pode dar só uma respicada rapidinho? Então, veja bem. Aqui tem o cotangente quadrado do seno de θ. Ou seja, dentro da barriga do cotangente tem um seno, não é? Sim. Mas o cotangente, ele vem com um quadrado. Ele é o quadrado, não é cotangente. Então, tem a composição de 3 funções. Tem 3 funções aqui. Tem o seno, tem o cotangente e tem o quadrado. Ok? Aqui aqui o seno, cotangente, cotano, e depois tem o quadrado. Ok? São 3 composições. Que o quadrado, eu comecei aqui, isso aqui, como se fosse aqui o quadrado. E o quadrado do cotangente do seno. Então, é a regra do produto usada a regra da composição usada para a composição de 3 funções. Por fora é o quadrado, no meio tem o cotangente, e por dentro, o último, tem o seno. Pode ver, o seno foi a primeira função. Okay? Uhum. É como na casca, pensa aquelas bonecas russas, não? Pensa aquelas bonecas russas. Tipo, vai ter uma coisa de cada vez. Cotangente e seno. Exatamente. Você deve ver exatamente como as bonequinhas russas, para entender bem isso. Aí você vai descascar. Aí vai escrever, deve explicitar a função que vai exponenciar, que vai ser 2 vezes o quadrado. Então, vou chamar de W, não? Essa daqui vou chamar de W, essa que está aqui, que fez o quadrado. Mas o que é W? Cotangente. Cotangente do que? De U. E o último,
o que está o argumento do cotangente cosseno. Vai de Sim? fora para dentro. Exatamente. Ok? Show. Então, nesse sentido, quando faz a derivada, deve derivar cada função. Aí vou derivar o quadrado, 2w. Enfim, então, vou escrever essa função aqui. Y é igual a quadrado cotangente, cotano, do seno de θ. Então, o que a gente chamou? Chama tudo que está ao quadrado de w é o quadrado. E o que está do cotangente, a gente chama de u aqui. Então, tem três funções. W quadrado, cotangente de u e seno de θ, ok? Aham. Aí você faz todas as derivadas nas correspondentes variáveis e depois vai substituir aqui. O que é W? W era cotangente de U, ou seja, cotangente de seno de θ. Então, no final, isso vai ser cotan de seno de θ. Ok? Aqui depois tinha menos cossecante quadrado de U. O que é U? U era seno de θ. Ok? No final, você vai substituir. Mas, primeiramente, você escreva as funções, escreva a derivada nas variáveis, identifica variáveis, faça esse exercício de escrever desse jeito, e depois, no final, vai substituir. Tá bom? Aham. Ok? Ok. Ok, gente. Bom, eu devo ir agora. Aqui é o último exercício que a gente começou a falar. Então, tem y igual exponencial de k tangente de raiz de x. Bom, Ui. é Deixa feio. Não, mas essa mesma coisa, gente. Aham. Reescreve assim. Aí são novamente três funções. Primeiramente, vem exponencial e chama tudo de w que está no exponencial. Pronto. E de w. Aquela vai ser a sua função por fora. E de w. Depois vai ver o que está dentro do w. Tem a tangente, raiz de x. Aí vai ter outra função, vai ser w, vai ser k tangente de u. E o que está dentro a barriga da tangente é raiz de x. As cascas... Eu te garanto que se fosse tangente vezes raiz de x, seria pior, né? Sim, não, mas, bom, pode, ok? Mas, entendeu? Primeiramente, você deve começar a reescrever tudo isso assim e fazer esta boneca russa, ok? É identificar cada função. Depois vai escrever a derivada em cada variável, ok? Vai escrever em cada variável W, U, etc. E depois vai substituir, ok? No final vai substituir. Ok? Ok. Bom, ok, gente. Então, na sexta-feira, a minha voz, estou bebendo não sei quanto gengibre, não sei o quê. Ontem a médica mandou... Boa sorte. Espero que melhore, saúde, melhoras. Eu acho que realmente sexta-feira, eu vou avisar como estou amanhã. Mas se puder, a gente seria bom se ver, não? Porque se não pode ver, a internet pode cair, né? Não sei. Vocês não têm aula ou não tem aula na sexta? A parte comigo. A gente normalmente tem aula, mas nessa sexta específica a gente não vai ter, né? Se eu não me engano. Isso vai ser só a sua aula na sexta. Mas se celular em todo mundo pode assistir, porque pode ver, são somente 16 pessoas de 60, entende? Aí é melhor dar presencial no caso, não é? A taxa de frequência aqui acho que é um pouco caidinho em relação a... Porque talvez, mesmo presencial na sexta-feira, tendo só sua aula também, talvez a frequência não seja tão grande